Bom dia, querida igreja. Nós vamos continuar estudando o livro de Atos. Ontem o pastor Bebeto leu Atos 7. Hoje nós vamos ler Atos 8, o Evangelho em Samaria. Saulo estava bem de acordo com a morte de Estevão e começou naquele dia uma grande onda de perseguição aos crentes, a qual atingiu a igreja de Jerusalém. Todos fugiram para a Judeia e Samaria, com exceção dos apóstolos. Mas alguns dos judeus piedosos vieram e com grande tristeza sepultaram Estevão. Paulo andava como que furioso e ia a todos os lugares para destruir os crentes, entrando até nas casas particulares, arrastando para fora tanto homens como mulheres, metendo todos na cadeia. Mas os cristãos que tinham fugido de Jerusalém iam por todos os lugares pregando a boa nova de Jesus. Filipe, por exemplo, foi para a cidade de Samaria e falou a respeito de Cristo ao povo dali. As multidões ouviram atentamente o que ele tinha a dizer, por causa dos milagres que fazia. Muitos espíritos maus eram expulsos e gritavam ao deixar suas vítimas. Muitos paralíticos e coxos eram curados. De modo que havia grande alegria naquela cidade. Um homem, Simão, antes tinha sido feiticeiro ali durante muitos anos. Era um homem de muita fama e orgulhoso por causa das feitiçarias que podia fazer. Aliás, o povo samaritano frequentemente falava dele como a revelação do poder de Deus. Veja o verso 9. Porém, logo creram na mensagem de Filipe, que Jesus era o Messias, e nas palavras dele a respeito do reino de Deus. E muitos homens e mulheres foram batizados. Então, o próprio Simão creu e foi batizado, e começou a seguir Filipe, e a todos os lugares aonde ele ia. Estava maravilhado com os sinais que eram feitos. Quando os apóstolos souberam em Jerusalém que o povo de Samaria havia aceitado a mensagem de Deus, mandaram Pedro e João até lá. Logo que eles chegaram, começaram a orar para que estes novos cristãos recebessem o Espírito Santo. Pois até então ele não tinha vindo sobre nenhum deles, porque somente receberam o batismo no nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João puseram as mãos sobre estes cristãos, e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu isto, que o Espírito Santo era dado quando os apóstolos punham as mãos sobre a cabeça das pessoas, ofereceu dinheiro para comprar este poder. Permitam que eu também tenha esse poder, exclamou ele, para que quando eu puser as mãos sobre as pessoas, elas recebam o Espírito Santo. Mas Pedro respondeu, que o seu dinheiro morra com você, por pensar que o dom de Deus pode ser comprado. Você não pode ter parte nenhuma nisto, porque o seu coração não é correto diante de Deus. Se arrependa dessa grande maldade e ore a Deus, pedindo que ainda perdoe os seus maus pensamentos. Pois eu posso ver que há grande amargura e tendência ao pecado no seu coração. Orem por mim, exclamou Simão, para que estas coisas terríveis não me aconteçam. Depois de pregar e dar testemunho em Samaria, Pedro e João voltaram a Jerusalém, parando em diversas aldeias samaritanas, pelo caminho para pregar a boa nova lá também. Mas quando a Filipe, um anjo do Senhor lhe disse, vá para a estrada que leva de Jerusalém ao deserto de Gaza. Ele fez assim e lá estava, descendo pela estrada, nada mais, nada menos que o tesoureiro da Etiópia,
oficial de grande autoridade, sob as ordens da rainha Candace, ele havia ido a Jerusalém adorar no templo. Agora estava voltando na sua carruagem, lendo em voz alta o livro do profeta Isaías. O Espírito Santo disse a Filipe: avance e caminhe ao lado da carruagem. Filipe correu, ouviu o que ele estava lendo e perguntou: o senhor entende isso? Claro que não, respondeu o homem. Como posso entender se não há ninguém para me ensinar? E ele pediu a Filipe que subisse para a carruagem e se sentasse com ele. O trecho da escritura onde ele estava lendo era este: ele foi levado como uma ovelha para o matadouro, e como um cordeiro está quieto e mudo diante dos tosqueadores. Assim, ele não abriu a boca. Na sua humilhação, negaram justiça a ele, em quem pode exprimir a maldade do povo, da sua geração, pois a vida dele é tirada da terra. O oficial perguntou a Filipe: Isaías estava falando a respeito de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe começou com esta mesma escritura a falar a respeito de Jesus. Enquanto viajavam, chegaram a uma pequena porção de água e o oficial disse: veja a água, por que eu não posso ser batizado? O senhor pode, respondeu Filipe, se o senhor crê de todo o seu coração. E o oficial respondeu: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aleluias. Ele parou o carro, os dois desceram para dentro da água e Filipe o batizou. E quando saíram de dentro da água, o Espírito do Senhor levou Filipe para outro lugar. E o oficial não o viu mais, porém continuou o seu caminho com alegria. Enquanto isso, Filipe descobriu que estava em Azoto. Pregou a boa nova ali e em cada cidade pelo caminho, à medida que caminhava para Cesareia. Amém, amados.